exaltado e glorificado seja a soberania do único que é digno, na sua glória, no seu poder e majestade. Que nós possamos sermos agradecidos pela proteção, pelas bênçãos do Senhor no nosso viver diário. Que os senhores possam estar sendo abençoados com estas mensagens. Eu falarei um pouco sobre a lei e a graça. Em um estudo é muito pouco. Teria que editar umas 2 ou 3 enciclopédias para falar sobre a lei e a graça, onde muitos fazem confusão. A lei e a graça jamais se misturam. Elas não podem andar juntas. Na velha aliança, aqueles que viveram na velha aliança, tudo que fossem fazer, tinha que fazer olhando para a lei, visando a lei. Não poderiam tirar os olhos da lei, porque a lei estava fora. Ela foi escrita pelo dedo do Senhor, não foi o dedo do Santo Espírito, não foi o dedo de Cristo, mas ela foi escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Por isso, a lei estava do lado de fora. As pessoas tinham que estar sempre olhando para os 10 mandamentos. E aí vemos a promessa do Santo Espírito. Jeremias 31. Altíssimo, Santo Espírito, nos dê compreensão das tuas verdades, para que nós possamos compreender e colocá-las em prática no nosso viver diário. Vemos no livro de Jeremias 31, 33 e 34, as promessas do Santo Espírito. Senhores, poderão, aqueles que não têm conhecimento, poderão dizer, mas o Santo Espírito, no livro de Jeremias, o Santo Espírito é antes de todas as coisas. Antes do sol, da lua, das estrelas, antes dos mundos não caídos, antes da criação da terra, dos planetas, o Santo Espírito é antes de todas as coisas. Porém, ele aparece no livro de Jeremias para dar esta promessa: eis que vem dias que com a casa de Israel, conosco, ele faria uma nova aliança. Que nova aliança é esta? Através do sangue do Cordeiro, do sangue do Filho, ele tiraria a lei do lado de fora e passaria para o lado de dentro das nossas vidas.
No livro de Atos 2, de 1 a 4, vemos lá no Pentecostes cerca de 120 pessoas reunidas, orando, louvando, para receberem a plenitude do Espírito. Aqueles foram os primeiros a receberem a lei, a terem a lei gravada na sua mente e no seu coração. E estas confirmações, Hebreus 10, 16, 15 e 16, onde faz o cumprimento da promessa do Santo Espírito de gravar, de escrever a lei na nossa mente e também no nosso coração. A lei de Deus, da velha aliança e na nova, é a mesma, não tem duas leis. Porém, o Senhor, através da sua infinita bondade, da sua infinita misericórdia, através do sangue do Cordeiro, aquele que sacrificou por nós, nos dá a oportunidade, o privilégio de observar a lei que está escrita na nossa mente, no nosso coração, através do sacrifício de Cristo, através da graça. E nós vimos lá no Velho Testamento aquela grande multidão que saiu com Moisés rumo à terra prometida. Somente 2 vivos entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Se eles tivessem um advogado, certamente salvaria-se muito mais pessoas, entrariam na terra prometida. E aí vejam os senhores, a importância de termos um advogado na nova aliança, de termos a graça na nova aliança para nos dar condições de obedecer o santo evangelho, de obedecer a lei. Então veja os senhores, na velha aliança a lei estava fora, escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Na nova aliança, ela saiu de fora através do cumprimento profético do Santo Espírito. Saiu de fora e passou para dentro de nós. Não temos que prestar contas a nenhuma igreja, a nenhum pastor a respeito da guarda da lei, porque nós temos agora que prestar contas com o Santo Espírito. E eu diria para aqueles que ainda pregam a guarda da lei, como o Ministério Adventista, eu disse no estudo passado, eu respeito todas as igrejas, todos os pastores, todas as religiões. Se me trouxerem um pedaço de papel escrito Deus, Jesus, eu recebo e abençoo a pessoa que me entregou. Eu tenho respeito por todas as pessoas,
Porém, aqui falo, os pastores adventistas que cursaram teologia para pregarem a guarda da lei perderam o seu tempo. Inútil foi a formação destes. Porque jamais alguém pode ignorar essa promessa do Santo Espírito. Isso é uma blasfêmia. Nós não podemos jamais ignorar este cumprimento profético do Santo Espírito, em que a lei foi escrita em nossa mente e no nosso coração. E os adventistas e outras igrejas sabáticas pregam a guarda da lei como se ela ainda estivesse do lado de fora, escrita em tábuas de pedra. Isso é uma blasfêmia. O ministério não pode cometer tamanho erro, tamanha ignorância. É onde eu falo, os professores de teologia do ministério adventista, eles não têm nenhum conhecimento da palavra, porque esta promessa do Santo Espírito, em que a lei saiu do lado de fora das tábuas de pedra para dentro do nosso coração, um ministério não pode cometer tamanho erro, tamanha ignorância de formar pastores para pregarem a guarda da lei. Como eu já estive nesse ministério por cerca de 20 anos, em muitos templos deles, eles escrevem lá as tábuas de pedra da lei na frente das suas igrejas. E ainda fazem folhetos com a guarda da lei. Jamais. Isso é uma blasfêmia. Isso é uma ignorância. Nós não podemos, nenhum ministério pode ignorar esta promessa grandiosa do Santo Espírito, que tirou a lei das tábuas de pedra e colocou nos nossos corações. Hebreus 10, 15 e 16. E aí vemos, é muito mais fácil livrarmos da condenação tendo um advogado, tendo um intercessor, do que sermos julgados na forma da lei. É o que aconteceu na velha aliança. O julgamento na velha aliança, naqueles que viveram na velha aliança, é totalmente diferente daqueles que viveram ou que estão vivendo na nova aliança. Porque na velha aliança, aqueles que viveram lá não tiveram o privilégio que nós temos da graça redentora, da graça salvadora. Lá, a guarda da lei, a lei escrita em tábuas de pedra, sacrifício, sangue de animais. Nova aliança, a lei escrita na nossa mente, no nosso coração, sacrifício, sangue do Cordeiro.
Então, é muito mais fácil nos salvarmos pela graça, tendo um advogado para nos defender, do que na velha aliança. Então, os adventistas e outros que ainda continuam insistindo na pregação da guarda da lei, comete essa blasfêmia, este erro gravíssimo. Cometemos este erro imenso contra as grandezas do Santo Espírito. E Jesus é uma obra do Santo Espírito, mesmo como homem. Tudo que saiu dos lábios de Cristo, mesmo como homem, foram palavras do Santo Espírito. Mateus 22, 37 a 40. Ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. É mais fácil focarmos nesses 2 mandamentos do que carregar uma faca dos 10 mandamentos em nossas costas. E os adventistas e aqueles que ainda insistem na pregação da guarda da lei, faz com que os membros carreguem uma placa dos 10 mandamentos nas costas, como se a lei estivesse ainda escrita em tábuas de pedra, como se o Santo Espírito não estivesse escrito a lei na nossa mente e no nosso coração. Atos 1:2 nos fala que os mandamentos foram dados pelo Santo Espírito. Veja, os senhores, a grandeza da palavra, a grandeza do Santo Espírito no Evangelho. Eu ainda continuo apaixonado pelas grandezas do Santo Espírito. Tudo que os senhores estão vendo aqui, Atos 1:2, os mandamentos dados pelo Santo Espírito. E ele disse: novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Tudo isso só foi possível pelo cumprimento da promessa do Santo Espírito, que ele disse: ó, eis que vem dias que farei com vocês uma nova aliança. Escreverei as leis na nossa mente e no nosso coração. Então, estas grandezas do Senhor, do nosso Salvador, na nova aliança, em dizer que o Filho do Homem, até do sábado, é o Senhor, porque a lei foi feita por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Os 2 mandamentos, tudo isso só foi possível por causa do cumprimento das promessas do Santo Espírito, que cumpriu. Hebreus 10, 15 e 16. Então, eu diria àqueles que ainda insistem na pregação da guarda da lei, que estão perdendo tempo, cometendo uma blasfêmia, ignorando
este cumprimento profético do Santo Espírito e de ainda continuar pregando a guarda da lei. Isso é falta de conhecimento, falta de entendimento, falta de conhecimento na palavra. Continuar pregando a guarda da lei como se ela estivesse ainda escrita em tábuas de pedra, como se ela ainda estivesse do lado de fora. Então, eu reprisaria aqui, que os pastores adventistas do sétimo dia não têm nenhum conhecimento do Santo Evangelho. Pobre dos seus professores, que formam ainda pastores para pregarem a guarda da lei, que não está mais fora, mas dentro do nosso coração. Pegue aí agora o seu copo com água, meu Pai, consagra esta água, quem dela beber, receba bênçãos, vida em abundância, para a glória do Santo Espírito. Vamos participar. Olhe nas suas mãos, meu Pai. Consagra as mãos desse homem, desta mulher. Liberta esse homem, esta mulher, das falsas doutrinas, meu Pai. Quando colocarmos as mãos no alto da cabeça, se houver ação de mal, que este possa ser repreendido para a glória do Santo Espírito. Coloque as suas mãos no alto da cabeça e creia. Feche os seus olhos, meu Pai. Passa com fogo do Espírito, do alto da cabeça deste homem, desta mulher, até a planta dos pés, e arranca tudo aquilo que não procede do Senhor. Na autoridade que tens me dado, eu digo: fogo te queima, maligno, na autoridade que é na glória do Cordeiro. Agora repita comigo: na grandeza do Santo Espírito, na glória do nosso eterno Criador, na grandeza do nosso eterno Salvador, jogue as suas mãos para trás com fé e diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai para o abismo maligno e não volte nunca mais. Receba a paz, a esperança, a libertação no seu viver diário para a glória do Santo Espírito. Agora você que quer fazer uma aliança com o Senhor, quer renovar a sua fé, quer continuar esta caminhada ao lado do Senhor, recebendo dele a proteção, recebendo dele a direção, feche os seus olhos e põe as mãos no seu coração. Meu Pai, abraça esse homem, esta mulher, com a tua presença, com a sua proteção, meu Pai. Fortaleça-os na fé, nesta caminhada em direção ao reino, para a glória do Cordeiro, para a glória do Santo Espírito. Senhor, te abençoe, te guarde a você, no seu viver diário, lhe dando a sua proteção, para a glória do seu precioso nome. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.